É isso aí, vai começar mais um De Tabela. Sim, senhoras e senhores, chegamos para mais uma edição do De Tabela, edição 25, hoje dia 9/9/2019, eu sou o Thiago Leque e tem aqui Pedro Vinícius, beleza Pedro? Um salve para quem está nos ouvindo, pode crer. E aí, seja bem-vindo Pedro, bem-vindo também Renan, beleza Renan? Salve, salve pra quem tá acompanhando aí, cola com a gente. Fica ligado aí que a gente vai falar tudo o que aconteceu com os quatro grandes nessa rodada do Brasileiro. Demais! Demais! Primeiro bloco do De Tabela, a gente vai falar do resultado do Corinthians. O Corinthians empatou com o Ceará em 2-2. O Corinthians que chegou a abrir 2-0 jogando em casa, na expectativa de vitória do Timão, o que não aconteceu. O Corinthians teve seus gols com um gol contra, né? João Lucas fez um gol contra e Love, assim o Corinthians abriu 2-0. E depois o empate do Ceará, Thiago Galhardo, que vem fazendo um grande campeonato brasileiro. E o bonito gol aí, né? A gente vai falar bastante desse gol aí, o gol olímpico do Leandro Carvalho. E assim o empate 2-2. Jogo movimentado, né? Até difícil de imaginar do Corinthians fazendo 2 gols, levando 2 gols também, né? A defesa do Corinthians é um dos pontos fortes do time. E o que vocês acharam desse jogo Corinthians 2, Ceará 2? O Corinthians começou bem, né? Jogou muito bem o primeiro tempo e... Como que abre 2-0? Né? Cara, eu acho assim, na minha humilde opinião, eles pensaram que ia meter 4 no segundo tempo, sabe? Entraram tranquilão, entraram com a guarda baixa. O Ceará provavelmente deve ter tido uma conversa boa no intervalo, tipo... E aí, vamos se concentrar, porque o jogo tava bem difícil pro Ceará mesmo. Então era uma conversa mesmo, tinha que ter alguma conversa reativa. E o Corinthians não soube administrar mesmo a vantagem que fez no primeiro tempo. Jogou muito no primeiro tempo, articulou bastante. O jogo tava aberto, o Ceará também não foi um time tão travado na defesa. Também criou alguma coisa, o Cássio conseguiu salvar. E o Corinthians que jogou muito bem, continuou jogando na direita, né? As principais jogadas foram com o Jadson, Michel e o Junior Urso, toda hora na direita. E é interessante porque saiu o Pedrinho e o Fagner do lugar e o Jadson conseguiu dar continuidade mesmo para esse criação. A grande surpresa da partida foi o Jadson ter jogado muito bem, né? Ele articulou a maioria das jogadas, deu a primeira finalização perigosa, depois conseguiu articular pro resto dos jogos aí, né? Você acha que o Jadson já tá em condições de brigar de igual para igual com o Sornosa, com o Matheus Vital por essa vaga aí? O Jadson jogou pela direita, né? O Jadson jogou na posição do Pedrinho aberto, né? Ele não jogou centralizado. Poupou um pouco a condição física, mas ele ainda não aguenta jogar 90 minutos, é evidente. Eu não sei se ele vai aguentar mais pelo restante da carreira, né? Mas é isso, né? Nesse primeiro tempo, fez um tempo excelente, cara. No segundo tempo... né? Não, primeiro eu vou falar dos gols, né? O primeiro gol saiu do Vital nessa cabeçada do João Lucas, né? Que cabeceou e marcou contra ali, cabeçada forte, cara, estranho. Parecia centroavante, né? Depois o Wagner Love, o jogo continuou muito administrado pelo Corinthians, muito, sabe, o Corinthians muito superior mesmo, e o Wagner Love fez com tranquilidade o segundo gol ali, teve até uma certa tranquilidade, cortou pro meio, chutou, sobrou nele, cortou de novo, e foi um passeio mesmo, né? Mas no segundo tempo a gente viu o que aconteceu, né? O Corinthians entrou muito tranquilo, o Ceará voltou ligado e o jogo ficou aquela coisa que o Corinthians gosta mesmo quando tá ganhando, que é truncar o jogo, dificultar, não jogar e não deixar o adversário jogar, né? Mas não deu muito certo. E teve 3 lances que mostrou a displicência do Corinthians, mano. Que foi aos 9 minutos do próprio Galhardo. Foi um contra-ataque. No começo do jogo eram 3 contra 5 do Ceará. Um contra-ataque fácil. O Ceará dominou, tocou e ainda sobrou 5. Ninguém voltou, então foi meio displicência. Na sequência o Galhardo faz o primeiro gol, ele recebe na direita sozinho. Bolão nas costas da zaga, né? Mas se você prestar atenção no posicionamento, o Carlos Augusto ele fechou como zagueiro. E o Cleison acompanhou o Galhardo, mas o Cleison desacreditou na jogada, foi uma falha individual de tática mesmo, né? Não acreditou que a bola ia cair. E aí o Galhardo recebeu livre e marcou. E o terceiro lance, que é o outro gol, a soberba do Cássio, muito adiantado, com a zaga inteira adiantada, sem ninguém na sobra, né? O goleiro ficar pra frente, tem que ter alguém na sobra, pra a bola não vir como foi. Então foi os 3 lances que mostrou o relaxamento do Corinthians, sabe? É isso mesmo, Pedro? Renan tem razão, hein? Sim, pelo que eu acompanhei do jogo e também dos comentários pós-jogo, foi exatamente isso, né? O Corinthians fez uma boa partida no primeiro tempo,
surpreendeu até fazendo 2 gols, que, como não é de costume, né? Como foi os comentários também. E depois teve esse relaxamento no segundo tempo que até mostrou, né? O posicionamento do Cássio até mostrou mesmo assim a falta de atenção em alguns lances. Mas também o mérito do Ceará, que não se deixou, né, abater depois de tomar 2 gols, ainda tentou buscar e conseguiu fazer um resultado favorável para eles fora de casa ainda. Jogaram muito bem no segundo tempo. Né? O Ceará faz um bom campeonato, né? Então, o Ceará não é um time ruim, todo mundo sabe que o Ceará tá jogando bem, né? O Ceará vem fazendo um campeonato consistente mesmo. O lance que o Renan falou no posicionamento do Cássio, eu vi muita gente falando que era um frango. Na minha opinião, não é um frango. É uma falha de posicionamento. Ele viu o jogador vir com a perna direita, bater um escanteio da esquerda, ele esperou o quê? A curva para a marca do pênalti, né? Que era até alguma coisa que vinha acontecendo. Os escanteios eram ensaiados dessa forma, o jogador do Ceará disse, o Leandro Carvalho. Você acha o quê, Pedro, do lance aí? Falha de posicionamento, frango? Primeiramente mérito, né, do jogador do Ceará. O chute daquele, nossa, Carvalho, por arriscar realmente ter coragem de fazer isso, né, com o time perdendo e o time dele no ataque, né, com todos os jogadores lá, os zagueiros subindo e tudo mais, e ele ter a coragem, ele ter a coragem de fazer isso, né, eu acho que foi mérito dele, de reconhecer que o Cássio também já tinha pego o esquema dele de cruzamento, já estava se antecipando, então acho que é mais mérito dele. E eu acho que a desatenção mesmo do Cássio, né? De já estar com aquele cacuete, né? Se fosse um jogo mais pegado, um jogo assim um pouco mais, sei lá, decisivo, vamos dizer assim, talvez ele teria essa mesma atenção, sairia na bola normalmente, mas ele não se anteciparia tanto, né? Antes da cobrança. Ô Renan, primeiramente mérito do jogador, né? Pegou um chute sensacional. Golaço. Mas a gente comentava até antes aqui, né? Faltou aquele zagueiro no primeiro pau ali também nesse lance, né? Geralmente, todo mundo do Brasil faz isso. Geralmente é o centroavante que fica na frente ali, né? No primeiro pau de cobertura. Para um goleiro estar tão adiantado assim, ele tem que ter um cara na primeiro pau de cobertura, né? Essa é a regra. Não tem muito nem o que, né? E o Corinthians... Imagina o contexto. O Pedro falou, eu fiquei pensando aqui. O contexto que é, tipo, eu tô aqui no último lance que eu tenho chance de fazer alguma coisa, eu vou colocar a bola na área pra alguém do meu time cabecear, eu tô dentro do estádio dos caras, com a torcida dos caras, eu vou lá e meto um 3 dedos, velho, entendeu? Isso é muita coragem mesmo, né? Então tem que dar esse mérito. E é uma coragem que o Cássio desacreditou, porque ele não fez isso. O Cássio não, o time em si não se posicionou ofensivamente. O Cássio estava quase na linha da pequena área, um pouco para trás. Era muita certeza e todos que a bola os outros ali, estavam né? na frente da linha da pequena área, entendeu? Era muito espaço pro Cássio sair, o Corinthians deu. E ficou adiantado a marcação. Então foi realmente tipo um posicionamento. Ele não vai fazer isso. Eles abriram. Só pode bater então eles travaram a outra possibilidade. Dá para falar que é o gol do campeonato ou tô exagerando, senhores? Eu vi esse debate também durante o dia. Não, eu acho que já teve alguns outros... Nossa, acho que teve uns gols coletivos do Flamengo, cara. Mais bonitos também, né? Sim, mas certamente vai aparecer nos gols do ano aí, né? Dos campeonatos durante o ano. Bom, o Corinthians com esse empate aí tem 32 pontos, é o 4º colocado. O que a gente pode esperar do Corinthians aí nas próximas partidas? Fluminense fora de casa, domingo às 16. Cara, o Corinthians ele mantém a regularidade, né? Ele ainda tem o mérito de não ter perdido ainda. Só que ele ainda. Copa América, né? Desde a volta da Copa América. Só que ainda é bem equilibrado isso. Não é um desempenho tão alto assim, porque são 7 vitórias e 7 empates, né? Se você pega esses 7 empates aí, coloca 2 derrotas e ganha 1 vitória, ou 2 vitórias, você já, entendeu? É muito melhor você ganhar e perder do que você empatar e empatar, né? 2 empates é melhor perder e ganhar o jogo. E então dá uma mascarada assim, né? Acho que esse tabu, talvez até pro próprio Corinthians seria bom que já quebrasse logo. Mas é um time consistente. É o que mostra também, pelo outro lado, que mostra que é um consistente. Ninguém conseguiu bater, toma poucos gols, né? Relaxou por ter feito 2 gols, porque isso não acontece. Falou isso, tomar 2 gols e fazer 2 gols não é comum, né? Eu comecei falando assim dessa partida. E tá jogando mais aberto, tá tentando. Eu acho que dá pra esperar coisa positiva, assim. Que nem eu disse, mantenho desde o começo do campeonato o otimismo pelos 4 de São Paulo. Pedro, Fluminense e Corinthians fora. A gente viu, né, recentemente Fluminense e Corinthians pela Copa Sul-Americana. Agora pelo Brasileiro fora de casa. O que dá pra esperar desse Fluminense e Corinthians? Não, o Fluminense vem mostrando um pouco de reação, né? Tem uma mudança de treinador.
que é natural nos times brasileiros. Mas o Corinthians, a gente sabe que prefere até jogar fora de casa pelo estilo de jogar fechado e sair no contra-ataque. Então é uma partida um pouco em dúvida, assim, né? Dá pra apostar muito no empate, né? Dá pra apostar muito no empate. Sim, Casa, muito. Eu ia falar isso, mas eu falei assim, não, vai parecer muito sua mente, covarde. Não, mas eu dá pra imaginei que apostar, seria vai. unânime, principalmente pelo que o Renan falou. 7 vitórias, 7 empates, fora de casa, vindo no empate em casa, de repente contra o Fluminense. Vamos aguardar o Fluminense nesse campeonato de recuperação com um técnico novo, né? Bom, agora a gente vai falar do Tricolor. São Paulo perdeu pro Inter fora de casa, 1-0. Gol do Rafael Sobis de pênalti. Pênalti também que a gente vai discutir aqui, a bola batendo na mão do Hudson na cobrança de falta. E São Paulo com muitos desfalques, né, senhores? Pato, Pablo, jogadores que podem voltar para a próxima rodada. O Hernanes também fora, Igor Gomes na seleção. Isso não serve de desculpa, né? Mesmo assim, a gente tem grande expectativa no São Paulo, até pelo o elenco que tem, né? Não só pelos 11 titulares. Talvez na próxima rodada com a volta desses jogadores, né? O Antony também estava fora, Daniel Alves. O São Paulo não jogou bem contra o Inter, né? Acho que sentiu muito a falta desses jogadores, do entrosamento do time titular, né? Alguns jogadores que chamavam a responsabilidade não estavam em campo. E o São Paulo foi derrotado pelos reservas do Inter também. É interessante chamar a atenção para isso. O Inter nem ouvi mesmo de diretoria do Inter, comentaristas, jogadores, tudo dizendo que era um jogo que o empate já estaria bom, porque era um time bem reserva, né? O Inter preocupado bastante com a final da Copa do Brasil. Mesmo assim, Inter conquista os 3 pontos e deixa o São Paulo parado na tabela. É um resultado que dava para esperar, Pedro? São Paulo perder fora de casa, fugindo um pouco daquela regra do que você sempre cita aqui, né? Vitória em casa, empate fora, resultado ruim pro Tricolor, né? Briga direta. O adversário direto, principalmente porque é um time reserva, né? Como você comentou. Mas eu acho que o São Paulo deu aquela estabilizada, né? Deu aquela crescida rápida com aquele ânimo, com algumas vitórias depois da Copa América, algumas vitórias em sequência com o Cuca, né? 4 vitórias seguidas, né? E depois também teve a chegada do Daniel Alves, né? Do Ranfran, que deu aquele ânimo, aquele agito na torcida e aquela empolgação. Mas eu acho que deu aquela estabilizada no time do São Paulo, como a gente já tinha visto até mesmo no Campeonato Paulista. E como eu acabei de falar, uma vitória do time do Inter reserva, né? Mesmo sendo, como você comentou, fora de casa, é um pouco complicado, né? Pra você no lance do pênalti, né? O Sobis que marcou, bateu muito bem. Mas no pênalti você acha que foi? A bola bate na mão do Hudson ali. Rolou essa polêmica, né? Dele tá com o pé fora, mas o corpo pra dentro, assim, né? Uma intervenção do VAR, mas eu acho que pela nova regra, né? Que fala que bateu a bola na mão e mudou a direção, eu tinha que apitar mesmo. Pra você, Renan, o Inter vence, né? Faz o papel dele, 3 pontos importantes. O Inter é um dos times que a gente espera que brigue pelo título até o final do campeonato, mesmo envolvido com a Copa do Brasil. E a cabeça tá um pouco lá, né? Chegar numa final é muito importante, conquistar o título. Mas o Inter consegue essa vitória, se mantém lá em cima, deixa o São Paulo estacionado. Resultado ruim pro Tricolor. O que você achou? O resultado ruim pro São Paulo, porque justamente pelo time reserva do Inter, né? Mas aquela máxima de empate fora de casa, né? Se fosse pelo menos um empate já não daria pra salvar. Não jogou tão mal o São Paulo, né? Os times se espelharam, foram os dois no 4-1, 4-1, né? Eu gostava do São Paulo que era sempre pela esquerda, o Reinaldo apareceu bastante, o Everton apareceu, acho que foi um dos nomes assim que conseguiu jogar mais, e o Lisieiro também contribuiu. Aí nessa mesma linha de Everton e Lisieiro tinha o Tietê e tinha o Vitor Bueno, né? E aí o Raniel, que fez, acho que o lance mais assim, agudo mesmo, assim, foi logo de cara, né? No começo do jogo. Mas o São Paulo começou muito bem, jogou bem. O Inter foi conseguindo equilibrar. No final do primeiro tempo o Inter pressionou, já estava um pouco mais Equilibrou forte. O jogo e começou a ter mais posse, né? Já começou a controlar um pouco mais o jogo. E aí no segundo tempo eu não sei se era jogo pra isso, na verdade eu não sei nem da capacidade do menino que entrou, né? Era um jogo difícil ali. E o Cuca promoveu o Gabriel Sara lá, acho que foi a primeira vez dele, né? É o segundo jogo que ele entra, mas ele tinha feito um em 2015, aí ele se machuca. É como se fosse uma joga estreia. com a base, é como se fosse uma estreia mesmo.
É que ele não tinha nenhum outro meia, né? Quando ele pensou nessa possibilidade, o único no banco era o menino, né? Chegou a entrar também o Fabinho, um atacante mais à frente, o Fabinho também menino da base, esse sim, fazendo o primeiro jogo com os profissionais. Então foram um dia de estreias dos meninos do São Paulo que não foram muito... E o Inter, por outro lado, colocou o Ayrton Silva, colocou o Edenilson, que eles mudaram o jogo, né? O titular então, mesmo não tinha... Então tinha o jogo Patrick, foi meio né? cozinhado ali, o Inter foi crescendo, falou, não, agora eu vou colocar os caras... Então o Inter decidiu querer ganhar e o segundo tempo foi do Inter, né? O Inter jogou melhor. Eu acho que foi pênalti, porque o Hudson vira de lado, né? A bola muda de direção. Então marcado pênalti, tranquilo. E como eu acho que foi pênalti também, talvez mais pênalti, porque esse talvez seja um pouco até... menos discutível do que esse do Hudson, que pode aquela mesma máxima de vamos ser interpretativo, né? Que foi a carga do Reinaldo, né? Nas costas do... Foi o Cuesta, se eu não me engano? Eu não lembro o jogador, mas eu lembro o lance, assim, ele não tem chance nenhuma de chegar na bola e ele vem nas costas do jogador, né? E Guilherme Paredes lá, acho que é. Um dos jovens também. E o cara pula pra matar no peito, né? E toma uma carga por trás. E aí esse não foi pênalti, né? Então foi um erro de VAR mesmo. E talvez eu acho que aqui esse daí foi mais pênalti ainda, isso que me deixou meio grilado. Mas, então, o Inter, em tese, mereceu ganhar, né? Eu acho que o Inter mereceu ganhar, mas os dois lances meio estranhos, né? Lance de pênalti e tal. E era um jogo pro Inter conseguir ganhar mesmo na bola, porque ele conseguiu um volume de jogo maior, né? Acho que é muito do que você falou, Renan. O jogo vinha, o São Paulo ali, o Inter um pouco melhor, só chegou uma hora que o Inter falou, peraí, dá pra ganhar, né? E o São Paulo e o Cuca foi lá e não teve esse feeling do segundo momento ali ele colocou dois moleques pra jogar, né? Ele poderia ter, sei lá, sido mais conservador, colocar uns caras mais cascudos pra jogar fora de casa contra o Inter com o time reserva. Então, né? É até sobre isso que eu ia falar com o Pedro. Então a corneta vai pra ele só. Eu quero ouvir sua opinião também, mas quero ouvir a do Pedro. O quanto esses desfalques fazem falta aí pro São Paulo? Porque, que nem nessa partida a gente teve o Hudson ali no meio, né? Não, eu não gosto desse Hudson, mano. Cara, tá difícil gostar do Eu acho Hudson. que o Cuca foi mal nessa, porque ele tinha o Luan na base, né? O menino mais jovem, ficou no banco. Eu acho que ele deveria ter apostado no Luan. O Hudson, sempre que entra, não tem feito boas partidas. Acho que desde que ele desistiu de jogar na lateral direita, ele não se encontrou mais ali no meio, mesmo brigando por vaga, sendo reserva, acho que o Luan tá à frente dele. E queria saber de você, Pedro, o quanto esses jogadores fora fazem falta? Hernanes, Pato, Toró, o Rojas, que já tá há um tempo, o Antony na seleção, o Igor Gomes, é muita gente, né? São muitos jogadores, né, como você acabou de citar. E pro elenco do São Paulo, que já não é tão recheado, né, como a gente veio falando com a chegada do Cuca, com aquela transição no Campeonato Paulista, a gente falou que ele queria montar o elenco dele, tá conseguindo montar o esquema tático dele, que teve aquelas 4 vitórias que a gente acabou de citar. Então, assim, ele já perde o ritmo de novo, e aí teve que colocar garotos da base e tudo mais. Então, pro elenco do São Paulo, que não é tão privilegiado assim, né, tem grandes nomes, mas são poucos. Então faz muita diferença mesmo na hora de colocar esses meninos na... Principalmente como o Renan acabou de citar. Poderia ter colocado alguns jogadores, se tivesse, ali que garantisse um empate ou até mesmo uma vitória fora de casa com o time reserva, né, do Inter. O São Paulo já via de empate e derrota, né? Ele era o único campeonato, então já é muito já pra quem tá, né, querendo ser o título. E deveria ter vindo um pouco mais consistente, apesar dos desfalques. O Cuca deveria... Pra mim é isso, cara. A corneta vai pro Cuca, o time não tava tão mal, perdeu potência, o Inter melhorou. O Inter melhorou, o Odair foi lá e tentou melhorar o time, enquanto o Cuca colocou uns caras novos ainda, que talvez não tivesse sido o jogo certo pra eles, não. Bom, a expectativa, a próxima rodada do São Paulo é que Pato volte, Pablo também já à disposição, Toró deve treinar durante a semana. O próximo jogo de São Paulo é no Morumbi contra o CSA. São Paulo tem 31 pontos e é o 5º. São Paulo e CSA domingo às 19h e jogo pra vitória, né, senhores? Obrigação. Obrigação total, né? Não tem como falar outra coisa. Sim. Como a gente estava falando agora, precisa de retomar uma vitória e os 3 pontos para conseguir continuar ali na frente da tabela, né? Aparentemente, embora seja o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que é difícil, é o jogo para isso, né? Em casa, a torcida deve apoiar e o São Paulo tem que buscar essa vitória aí. Bom, a gente vai fazer aquela pausa, tá ligado? Que agora tem 2 músicas para você curtir aí. E daqui a pouco a gente volta para falar da virada do Palmeiras contra o Goiás e também do empate do Santos com o Atlético Paranaense. Fica ligado aí que a gente já volta. Chariots, and they're going without
musical stampede. It's a musical stampede. It's a musical stampede. Oh, saying it's a musical stampede. Yeah, them going until them gone too far. Till them start up the revolution and the war. Yeah, them going until them gone too far. Till them start up the revolution and the war. Me nah go put no 666 in me head, them must say mad. And one day me must have it, them must say fool. We are run the old place right. And then me tell them from now none of my seed will ever beg bread. Them going until them gone too far. Till them start up the revolution and the war. Yeah, them going until them gone too far. Till them start up the revolution and the war. I see 10,000 chariots, and them going, yeah, without horses. The riders, they cover their face. Still above, you could not make them out in a smoky place. A musical stampede. It's a musical stampede. It's a musical stampede. Saying it's a musical stampede. Lord, them going until them gone too far. Till them start up the revolution and the war. Yeah, them going until them gone too far. Till them start up the revolution and the war. Now to me don't follow them system. They make a big thing. Enough of them are just wolfing cheap clothing. But Rome a go burn down in a the hot sun. And tell the wicked and the hidden them fun done. Miscalculation, no hesitation. They make it sound like I and I praise Satan. Who is them people judgment and them no reverence. And ragamuffin say him now keep Don't silent. let me down. Don't 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 let me down. People ride on. Ride on. People ride on. Ride on. People ride on. Ride on. We will ride on. Ride on. Ride on. Ride on. Them going until them gone too far. Till them start up the revolution and the war. Yeah, them going until them gone too far. Till them start up the revolution and the war. Me nah go put no 666 in me head, them must say mad. And one day me must have it, them must say fool. We are run the old place right. And then me tell them from now none of my seed will ever beg bread. Them going until them gone too far. Till them start up the revolution and the war. Yeah, them going until them gone too far. Till them start up the revolution and the war. We can't tell the woman from the man. They are dressed in the same pollution. Their mind is confused with confusion. Search of their problem seems there's never no solution. Them a nightlife ravers. Them a midnight ravers. Please.
again. Leave it up to them to build up on their ski. Oh, leave it up to us to build up on our first. If I could spend the rest of my life with my people, I would do it over and over again. I live in my mind and I know there's no equal. When I'm falling out, yo, they pull me back in. Yeah. All I really need is all I've ever seen. Only thing that works for me is the feeling. And when we turn to leave,